Olá, no último vídeo eu fiquei de falar sobre Zeus para dar continuidade à teogonia de Hesíodo e sobre essa criança que Reia salvou do pai devorador e que então que se transformará no Senhor do Olimpo e é o Deus da abundância, da generosidade, da prodigalidade. Mas isso eu pensei ontem e hoje eu já acordei sentindo diferente e me deu uma vontade imensa de falar sobre Bálcios e Filemon. Bálcios e Filemon eram um casal de camponeses paupérrimos que viviam na região da Frígia. Um dia, Zeus e seu filho Hermes se disfarçaram de viajante e foram passear por aquela região. Ao anoitecer, eles começaram a pedir abrigo em todas as casas que eles iam passando e todas as pessoas negaram. Ninguém foi hospitaleiro e ninguém recebeu aqueles viajantes estranhos em suas casas. Até que eles bateram na casa desses pobres camponeses e eles foram aceitos. Imediatamente, Bálcios, que era a esposa de Filemon, foi fazer uma sopa para os viajantes. Serviu a mesa, serviram um vinho e de sobremesa eles serviriam então maçãs e mel. Quando eles sentaram para servir o jantar para os hóspedes, o casal começou a perceber que o vinho no jarro nunca diminuía e quanto mais eles serviam, mais o vinho se multiplicava. E eles começaram a achar aquilo estranho e aí reconheceram então os seus hóspedes e viram que eram os deuses, que era Zeus e seu filho Hermes que estavam em sua casa. Imediatamente eles quiseram sacrificar o único ganso que servia de guardião da residência para servir para os deuses e eles se recusaram a que eles sacrificassem o animal. Pediram então que eles se afastassem da casa, pois os deuses iriam, Zeus iria inundar aquela localidade por conta daquelas pessoas mesquinhas que não quiseram acolher os deuses, sem saber que eram deuses, claro. E aí Zeus pede para eles se afastarem, subirem até o alto da montanha, que ele iria inundar o local. E enquanto ele inundou o local, a única casa que sobrou foi a casa dos camponeses, e ele transformou aquilo num riquíssimo templo. E perguntou aos dois o que eles gostariam de ganhar de presente por serem tão generosos e tão hospitaleiros. Então eles pediram que eles pudessem ser os sacerdotes daquele templo tão lindo que Zeus acabava de criar na casa deles e que eles gostariam de morrer na exata hora, os dois ao mesmo tempo, no dia que chegasse o dia da morte. E Zeus concedeu esse pedido e um dia transformou os dois em frondosas árvores. Ele num carvalho e Bálcios, a mulher, numa tilha. Então eu trouxe hoje essa história, esse mito, que vem de Ovídio, do Metamorfoses de Ovídio, que é uma história maravilhosa que fala então sobre prodigalidade, sobre generosidade e sobre abundância. Eu queria falar sobre Zeus e a abundância e a prodigalidade da vida para a gente entender como a vida é pródiga, e isso eu vou deixar para amanhã ou para outro dia, porque eu preferia entrar para falar sobre a possibilidade que a gente tem de nos abrir em tempos de dificuldade, com todas as nossas escassezes nesse tempo, né? Um tempo de escassez, de toda dificuldade, o quanto a gente pode se abrir abundantemente para ser solidário um com os outros, pensar na generosidade da vida. E para falar sobre isso, eu quero falar também de uma frase do Nietzsche que eu gosto muito, que diz o seguinte: amo aquele que prodigaliza sua alma, não quer que lhe agradeçam e nada devolve, pois é sempre dadivoso e não quer conservar-se. Então, como eu trouxe ontem Saturno em seu aspecto negativo, né, o deus Crono, um devorador mesquinho com medo da transformação da vida e de ter que se renovar em seus filhos e refazer suas normas e suas regras, esse aspecto negativo desse arquétipo, essa mesquinhez e a avareza de Cronos, hoje eu trago então essa abundância de dois mortais muito pobres que se abrem então, sem saber que eram deuses, a dividir o pouco que eles tinham com as outras pessoas. Então eu trouxe essa ideia para a gente acreditar nesse vinho que transborda numa jarra e que nunca se acaba. Então esse poder da vida. Eu trago amanhã
Zeus, para falarmos disso num olhar da divindade, mas hoje eu trouxe no olhar do mortal, para a gente entender sobre essa questão da generosidade. E para falar sobre generosidade, eu gostaria de oferecer esse vídeo hoje para duas pessoas. Paulo Souza, o meu mestre em mitologia grega, que sempre foi muito generoso em dividir o seu saber. E gostaria também de oferecer esse vídeo para Isabela Secato, do hashtag O Poder da Colaboração, que trabalha com essa coisa da cooperativa, da solidariedade, do poder da colaboração e como que nós, unidos, podemos ser muito mais. Até amanhã!